Olá, internautas, Pastor Jonias da Costa Feitosa, retomando as gravações sobre a Escola Bíblica Dominical, especialmente da revista Betel, a última lição, lição 13. Essa lição versa sobre as primeiras testemunhas da ressurreição. A ressurreição de Jesus, ou seja, o sepulcro vazio, é algo impactante e a maior vitória da cristandade. Não existe outro fato mais extraordinário, relevante, esmagador do que a ressurreição de Jesus. Essa lição nos mostra a importância da presença feminina no ministério de Jesus. Como discípulas, elas tiveram um papel ativo, ouvindo as parábolas e ensinos do Mestre, além de serem contribuintes do seu ministério. Então, as mulheres tiveram um papel fundamental na ressurreição de Jesus Cristo. Elas tiveram a coragem e a dedicação de prepararem especiarias e irem ainda de madrugada, no primeiro dia da semana, ao sepulcro, numa atitude que se tornou modelo de dedicação, de reverência e de amor ao Mestre Jesus. O sepulcro é visitado primeiro pelas mulheres. As mulheres foram ao sepulcro de primeira mão e elas visitaram no primeiro dia da semana, o domingo, deram o primeiro para Jesus. Veja que o ato de se deslocar de suas casas e ir até ao sepulcro de madrugada é um ato de bravura. Os demais discípulos, os 12 apóstolos, estavam em lugares ignorados. Não foram eles que chegaram primeiro, estavam dispersos. Aliás, quase todos foram covardes a ponto de estarem pescando, disfarçando, com medo. Mas as mulheres tiveram este papel de primeira mão. Aleluia. Você tem dado a Jesus Cristo o primeiro para Ele? Você tem dado o que tem de melhor? Como as mulheres discípulas de Jesus Cristo, precisamos, meus caríssimos internautas, nos dedicar a Jesus, dar o que temos de primeiro. O primeiro lugar, o primeiro dia da semana. Quantas pessoas estão deixando o domingo e vão às feiras, vão negociar, têm deixado as igrejas, têm deixado de ir falar de Jesus, de adorar o Senhor nos domingos de manhã, na escola bíblica dominical. Muitos têm falhado nisto e não têm dado esse primeiro lugar, mas têm dado este lugar para a feira, para vender roupa, para vender sapatos, para vender coisas desta vida. O primeiro dia é o dia do Senhor, é o dia de adoração, é o dia que nós precisamos dar ao Senhor, bem de manhã, ir à escola bíblica dominical e adorar a Jesus, como as mulheres fizeram. Elas tiveram uma dedicação toda especial, elas visitaram no primeiro dia da semana, aleluia. Elas prepararam especiarias. Veja bem, o que eram as especiarias? Ervas que tinham uma ação de prolongar, elas prepararam, eram substâncias herbívoras que tinham um cheiro agradável. Elas se lembraram do corpo de Cristo em estado de putrefação, apesar de ter a esperança da ressurreição, mas elas achavam que ainda ia se prolongar, quem sabe, e prepararam as especiarias, aleluia, de madrugada. Isso não foi uma coisa assim, de repente. Cristo tinha morrido, elas estavam preocupadas com o corpo de Cristo no sepulcro e prepararam
as especiarias, as ervas aromáticas para o prolongamento do estado do corpo de Cristo perfeito, para não entrar em putrefação, em deterioração tão rapidamente. Olha, meus caríssimos irmãos, o que temos preparado para Cristo? Que tipo de especiaria temos preparado para o nosso Jesus? Que especiaria temos preparado para cheirar suavemente as narinas de Jesus? O cheiro suave das especiarias de nossa vida precisam exalar no ambiente espiritual onde convivemos, na sua igreja, no seu lar, no seu trabalho. Da especiaria precisa ser exalado. Elas não acharam o corpo de Jesus. Ao chegarem no sepulcro, viram que a pedra que fechava a sepultura estava revolvida. E nós temos esse registro em Lucas capítulo 24, 2 e 3. Aliás, nós estamos tratando do capítulo 24 de Lucas, que é o último capítulo do livro de Lucas. E esta lição versa sobre este último capítulo, a ressurreição de Jesus, mas ao longo destas 13 lições desta revista, nós estudamos o livro de Lucas, cuja autoria é de Lucas, o médico amado. Uma obra que nós aprendemos ao longo deste estudo, patrocinada por Teófilo, um homem grego que servia o que defendia a causa de Cristo. Patrocinou Lucas para fazer esta obra. Ali não acharam o corpo de Cristo. Aqui nós temos algo muito especial. Alguém com grande poder tirou o corpo de Cristo dali. Elas ficaram espavoridas, perplexas. Um sepulcro era de praxe se escavar numa pedra e colocar uma pedra grande no orifício que uma pessoa jamais teria condição de remover. Mas uma comitiva angelical desceu do céu com um poder extraordinário. As mulheres foram surpreendidas com o ato do sepulcro vazio. Elas não acharam o corpo de Jesus Cristo. Aleluia! Nós temos na sepultura o corpo dos homens mais extraordinários e especiais que o mundo já conheceu, inclusive de profetas famosos. Mas o de Jesus não está na sepultura. Uma comitiva angelical desceu e tirou a pedra, a tampa da sepultura. Só um poder divino extraordinário poderia fazer isso. Tudo foi providenciado para que fosse lacrado, fechado e sem condição de adulteração. Mas para Deus não há obstáculo. A sepultura não pôde conter o corpo de Jesus Cristo. E na manhã cedo, na manhã do domingo, do primeiro dia da semana, ele ressurgiu. Elas não acharam o corpo de Jesus. Foi uma surpresa. O túmulo estava vazio. Bendito seja Deus. A nossa maior vitória é a ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou domingo de manhã. Oh, glória a Jesus. Na parte 2 nós vamos ter anjos confortaram as mulheres. As mulheres foram ao sepulcro antes dos discípulos. Eu já abordei de antemão aqui. Consequentemente, elas eram, primeiramente, na ressurreição de Jesus, agentes que se depararam com as primeiras realidades. Nós vamos ver como isso sucedeu e que lição podemos aprender destes fatos. Primeiro, a perplexidade das mulheres. E aí, Lucas, ele é detalhista. O texto de Lucas, ele aqui, apesar de ser detalhista, nos fala que 2 homens com vestes resplandecentes pararam próximo a elas. É claro que era uma maneira diferente de se referir aos anjos. O mais importante, porém, é que aquele momento, apesar destas mulheres
ficarem confusas com o fato de o sepulcro estar vazio e aterrorizadas com a presença daqueles anjos. Elas tiveram uma resposta. A Bíblia registra diversas aparições de anjos, anjos proclamando o nascimento de João Batista, anjos proclamando o nascimento de Jesus, anjos proclamando agora a ressurreição de Jesus Cristo. Elas ficaram perplexas, se depararam diante de dois seres angelicais, se depararam diante de uma comitiva angelical que tinha as boas novas da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aí nós temos registro em Hebreus capítulo 1, 14. Que coisa gloriosa, aleluia! Imagine, irmãos, você diante de dois seres resplandecentes, de vestes brancas, angelicais, com uma notícia gloriosa, aleluia! Com uma notícia que surpreendeu e deixou as mulheres em estado de perplexidade. Novas informações às mulheres. No ponto 2.2 desta lição, o serviço de informação celestial entrou em ação através daqueles dois anjos. Oh, glória a Deus! É curiosa a maneira como um deles informa as mulheres o que estava acontecendo em relação à pessoa de Jesus. Um deles brada: porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Esta voz impactante ecoou nas imediações da sepultura e impactou as mulheres. Eram novas informações, surpreendentes, aleluia. Glória a Jesus. Elas estavam buscando um vivente entre os mortos. Ele não era mais morto, ele agora era vivo. Ele tinha sido ressuscitado, mas elas estavam em estado de choque. Essas informações eram muito impactantes para elas, apesar de ter ouvido falar do próprio Cristo, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas isso foi uma surpresa. Essas informações novas, dadas de forma toda especial, dadas por anjos, informações precisas. Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. As mulheres recordam as palavras de Jesus. Jesus disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele ensinou isto, ensinou na Galileia, na Pérea, em vários lugares, na Palestina. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado. E ao terceiro dia ressuscite. O registro está em Lucas 24:7. Aqui jaz um princípio maravilhoso. Todas as vezes que lembramos as palavras de Jesus, somos livres de toda a confusão mental e sentimentalismo inútil. Não há crescimento espiritual sem a memória das palavras de Cristo Jesus. E as mulheres recordavam as palavras de Jesus. Aquilo tinha ficado inoculado no seu subconsciente. No terceiro dia, ele ressuscitaria. E isto estava acontecendo. Glória a Jesus. Esta vitória maiúscula para a cristandade, do seu mestre maior, Jesus Cristo, ser ressuscitado. A morte não pôde conter o seu corpo no seio da sepultura. Ele emergiu como uma plantinha que parte de uma semente e racha a terra e se projeta verticalmente, aleluia. Oh, coisa gloriosa! Que ato sublime! As mulheres se recordavam das palavras de Jesus e agora isso se materializaria, se consubstanciaria. Elas estariam vendo na realidade o que estava acontecendo. Se misturava aí a recordação com a concretude do ato. Glória ao Senhor Jesus. Na terceira parte, o testemunho
das mulheres. E aqui, me desculpe os homens e os discípulos, eles estavam esguardados, possivelmente em algum lugar de Jerusalém ou arredores. Os discípulos não apareceram aí de primeira mão. Tinha barreiras psicológicas tremendas em crer que Jesus houvesse ressuscitado. As mulheres não foram atrás de informações de Jesus e sim de embalsamar o seu corpo, porém elas tiveram informações privilegiadas graças à sua coragem. Aleluia. Quando Jesus morreu, os apóstolos, os 12 apóstolos, a não ser João, que ficou lá com a sua mãe na hora da crucificação, os outros se disfarçaram, foram pescar. Pedro negou Jesus, disse que nem conhecia. Tomé estava distante, não tinha fé, passou 3 anos com Cristo, 3 anos e meio, como quem comeu uma feijoada numa tarde de verão, estava muito aéreo. E os demais, com medo, as mulheres tiveram a coragem. Hoje a gente percebe que a obra de Deus é feita e tem um percentual avantajado em favor das mulheres. As mulheres assumem em suas atitudes a obra de Deus em maiores proporções do que os homens. Fatos ou dados estatísticos comprovam isso. As mulheres não foram covardes. E olha que elas poderiam sofrer sanções pesadas, até serem mortas, porque os guardas do exército romano estavam atentos, estavam velando, e toda a atenção estava voltada para este ato, a morte de Jesus, e já eles com medo de ele ressuscitar, ou alguém pegar o corpo e dizer que ressuscitou. Então toda a atenção estava voltada para isto, mas elas tiveram a coragem de deslocar, e as mulheres anunciaram a ressurreição primeiramente. As mulheres tiveram um papel importante. A visita ao sepulcro trouxeram em tão pouco tempo aquelas mulheres uma percepção real de que Jesus ressuscitara. Agora cabia a elas anunciarem tão alegre notícia. Veja bem o papel que tinham essas mulheres de anunciar: olha, Jesus disse que iria ressuscitar no 3º dia. Ele ressuscitou. Porém, ao testemunharem, não creram em seu testemunho a princípio. E nós temos esse registro em Lucas capítulo 24, versículos 9 a 11. Ao contrário, suas palavras foram ouvidas com um delírio para os 11 discípulos e os demais que também não creram. Veja bem, os apóstolos, o Judas já tinha até morrido, tinha só 11 apóstolos, mas tinha mais discípulos, exceto Pedro, que ao ouvir falar, ele foi lá examinar. Esse também foi o segundo a constatar a ressurreição de Jesus. Mas primeiro foram as mulheres que anunciaram. Pedro ficou atento ao ouvir o som da boca das mulheres, dos lábios das mulheres, que diziam: Jesus ressuscitou, ele não está na sepultura. Posso ver o coro de mulheres em uníssono, dizendo aos discípulos: temos vitória maiúscula, quem sabe. Palavras assim ecoavam das mulheres: o Cristo ressuscitou, o nosso mestre, ele ressuscitou. Mas houve um obstáculo tremendo: a incredulidade. A incredulidade se contrapõe à fé. A incredulidade obstaculariza a fé, abre as comportas. A incredulidade vê o material apenas, a fé vê o espiritual. A incredulidade vê a sepultura fechada, a fé vê a sepultura aberta. A incredulidade enxerga apenas o aspecto físico, mas a fé enxerga as coisas transcendentais de Deus, as coisas espirituais, as coisas no mundo extraordinário do Espírito, que muitos não conseguem enxergar.
A incredulidade vê os muros, a fé vê os muros caindo. A incredulidade vê as águas cheias, a fé vê as águas se abrirem. A incredulidade enxerga os obstáculos, a fé enxerga a estrada aberta. As mulheres tinham visto a ressurreição de Jesus. Pela fé, elas foram ao sepulcro e pela fé elas visualizaram anjos e coisas indeléveis. Quem eram estas mulheres? Olha, Maria Madalena, aquela pecadora que vivia lá no sopé do monte, numa cidadezinha chamada Magdala, daí o nome Madalena, a prostituta, que caiu 7 vezes, 7 espíritos a perturbavam, mas Jesus a libertou. Veja bem que essa foi a primeira. Joana e Maria mãe de Tiago. Aqui nós temos o registro das primeiras mulheres que visualizaram a ressurreição de Jesus. Fechando nossa lição, a notícia da ressurreição atestada. Qual foi a comprovação? O sepulcro vazio e Jesus ressuscitado. São fatos que não foram cridos por todos inicialmente, mas que foram atestados depois. E Lucas, que foi detalhista, Pedro, ele aborda, correu até o lugar e, vendo os lençóis, retirou-se admirado consigo. Aquele caso, ele ficou, não é possível. E Jesus se manifestou a 2 discípulos no caminho de Emaús, conversando. De repente Jesus entra ali na cena. Um deles se chamava Cleopas. Temos esse registro em Lucas 24 e 18. A seguir, Jesus apareceu no meio dos discípulos durante o relato de Cleopas e o outro discípulo no caminho de Emaús. Lucas 24, 34 a 36. Na verdade, eles discutiam acerca da ressurreição quando, com provas infalíveis, apareceu no meio deles Jesus. A notícia das mulheres tornou-se a mensagem de todos eles, da cristandade em geral. Jesus ressuscitou e vive. Oh, glória! Quem ao som deste vídeo pode dizer Jesus ressuscitou? Quem pode dizer Jesus foi vitorioso sobre a morte? Jesus teve vitória maiúscula sobre a morte. A sepultura não pôde segurar o seu corpo. Quem pode nesta manhã de domingo, bem cedo, visualizar pela fé a vitória de Cristo há 2 milênios atrás? Aleluia! Meu internauta, mesmo o Senhor tendo falado durante seu ministério terreno que era necessário morrer e ressuscitar, parece que os seus discípulos não se lembravam dessa revelação. Mesmo assim, as mulheres que o seguiam foram ao sepulcro e, com surpresa, atestaram que o túmulo estava vazio. A partir daí, aqueles discípulos dispersos, céticos, foram de tal modo impactados e transformados que se tornaram a maior sociedade missionária do mundo, graças à notícia propagada pelas mulheres. Papel fundamental das mulheres na obra de Deus. Apesar de ser discriminadas e até os judeus terem um padrão, uma cultura diferente, as mulheres não poderiam ser destaque em nada, o médico amado aborda aqui as mulheres com um papel fundamental e aprovado por Jesus Cristo como as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia!